Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Mais um vídeo pra gente, sem enrolação, indo direto ao ponto. Tem muita coisa para ser falada hoje. Eu vou começar com as prováveis mudanças no time do Flamengo para o jogo de domingo às 4 da tarde contra o Atlético Paranaense. Por exemplo, o Thiago Maia não deve jogar, né? Um jogador que sentiu dores na coxa, né? Vinha sentindo, jogou no sacrifício contra o Palmeiras, contra o Del Valle, nem rendeu tão bem assim contra o Del Valle como vinha rendendo nos jogos anteriores. De repente pinta o Diego no lugar dele, né? Pode ser uma opção para essa partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E aí tem a segunda leva de jogadores infectados que voltaram, né, do Equador infectados, que podem se recuperar. Aí haverá vários jogadores à disposição nesse caso, se confirmar o técnico Jorge Guerreiro, até do Domi já, quem sabe, né? Mas dentre os jogadores que estiveram à disposição para a partida contra o Independiente Del Valle, a tendência, de repente, você tem a volta de um Felipe Luiz ali, né? O Ramon veio de 2 jogos, se bem que o Ramon deu conta do recado muito bem. O Gabigol não vai jogar, Bruno Henrique deve começar a partida, o Lincoln não se sabe ainda o que vai acontecer, estava tudo praticamente acertado para o empréstimo, né? Para o Citigroup, né? Que é o grupo que é dono do Manchester City, de várias equipes, né? O Girona, New York City, Sydney FC, são vários clubes pelo mundo, o Troyer, e deu uma segurada em relação a isso, tá? O Flamengo ainda está negociando. Ele deve sair, mas de repente ele faz o último jogo dele antes de sair no próximo domingo contra o Atlético Paranaense, tá? Então essas são algumas novidades aí do Flamengo nesse sentido. Agora eu quero falar bastante também sobre a equipe do Atlético Paranaense, que vai ser adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, adversário do Flamengo na Copa do Brasil, né? Com o primeiro jogo no dia 28 de outubro, né? Na Arena da Baixada, então vão ser 3 jogos. Só para você saber, aquele time de 2019 não existe mais, né? Tem uma espinha dorsal ali, remanescente, que tem o goleiro Santos, que já foi convocado para a Seleção Brasileira algumas vezes, né? O Thiago Heleno, que é bom zagueiro, está suspenso, inclusive, no jogo de domingo, no jogo contra o Flamengo. O Wellington, jogo do São Paulo, no Vasco, volante, já experiente. E o Nicão, que está machucado, tá? Então, eu diria que essa é a espinha dorsal do time do Atlético Paranaense. Só que para esse jogo, o técnico Eduardo Barros deve poupar vários jogadores que viram uma sequência de partidas, a última delas, na última terça-feira, pela Libertadores, o empate por 0-0 com o Jorge Wilster, mas o Atlético Paranaense classificado para a segunda fase da Libertadores da América, tá? Aliás, o único brasileiro que vai ficar fora, parece o São Paulo, né? Daqueles que começaram a fase de grupos, né? Tem o Internacional aí para conseguir a classificação. Só por isso eu não cravo que é o único, mas vexame do São Paulo. Mas vamos voltar aqui ao Atlético Paranaense. O Eduardo Barros é funcionário do clube, tá? E foi levado ao Atlético Paranaense, olha que ironia aqui, pelo Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz dirigiu o Atlético Paranaense e não foi bem. O Atlético Paranaense tem um estilo de jogo definido, inclusive lá dentro, apelidado, né, jogo CAP, que é um jogo muito baseado na posse de bola e na verticalidade das ações, tá? Não à toa você vê aí o Atlético Paranaense, o time com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro, e tem os 3 melhores passadores, né? São zagueiros, claro, aqueles caras que passam para o lado, Thiago Heleno, Lucas Alter e o Pedro Henrique, mas ainda assim são, né? Então é interessante, isso é um time que preza muito o toque de bola, muito a posse de bola, tá? Esse estilo de jogo já bastante implementado lá dentro. O Eduardo Barros, inclusive, assume o time do Atlético Paranaense depois que sai o Thiago Nunes, né, que foi o campeão da Copa do Brasil. Nos últimos jogos do Brasileiro ele não esteve, depois veio o Dorival Júnior, que foi demitido após aquela derrota para o São Paulo, e aí o Eduardo Barros assume o clube de novo e vai tocando o Atlético Paranaense. Tá, bom, para esse jogo contra o Flamengo, vamos lá, vamos ao que interessa, né? O jogo de domingo. O Atlético Paranaense deve ter o goleiro Santos, né? Como eu disse aqui, bom goleiro, já convocado várias vezes pelo técnico Tite. O Jonathan é um dos destaques do time, lateral direito, já veterano, né? Mas não deve jogar contra o Flamengo, deve jogar na Copa do Brasil, então são 2 equipes diferentes, tá? O Eric, que é meia, jogou como meio-campista no jogo contra o Jorge Wilstermann, deve ser colocado na lateral direita, tá? A zaga titular, a zaga dos confrontos da Copa do Brasil deve ter Thiago Heleno e Pedro Henrique, só que o Thiago Heleno está suspenso para esse jogo contra o Flamengo no final de semana, e o Pedro Henrique bateu a cabeça, saiu de ambulância no jogo contra o Jorge Wilstermann, foi para o hospital, está recuperado, mas acredito que será poupado também. Aí ele deve formar a zaga com Zé Ivaldo e Lucas Alter,
por exemplo, tá? O lateral esquerdo é bom, o Abner, é bom jogador, habilidoso, ainda joga, mas bom jogador. Não sei se joga contra o Flamengo, se não jogar, joga o Márcio, que é um pouco mais equilibrado, porque o Abner tem problemas na marcação, né? Embora seja um grande apoiador. Então o Márcio é um jogador com mais limitações. Não sei se vai com o Abner ou o Márcio nessa partida contra o Flamengo. Aí no meio-campo ele deve poupar o Wellington, entrar com o Jaime Alvarado, que é um colombiano que jogou no Watford, no campeonato inglês, tá? Que acabou de chegar, forte, bom jogador, bom volante, deve jogar com ele. O titular é o Wellington, como eu disse, mas deve ser poupado. E aí no meio há uma gama de jogadores aí que podem ser utilizados, né? O Christian, que é revelado lá, tá jogando, deve ser utilizado, né? Pode ser que jogue o Léo Cittadini também. Então tem uma série de jogadores aí para o Atlético Paranaense utilizar no meio-campo contra o Flamengo. E no ataque? Bom, como eu disse, Nicão não joga porque está machucado. Deve jogar nos confrontos da Copa do Brasil, né? O melhor jogador de frente aí do time do Atlético Paranaense. Aí tem, para esse jogo contra o Flamengo, deve jogar Giovânio, aquele mesmo que passou pelo Flamengo, né? Que não deixou saudade nenhuma. Giovânio pode ser que jogue. O Walter está voltando, né? Pode ser relacionado para esse jogo contra o Flamengo. Tem o Renato Kaiser, que era do time do Atlético Goianiense, que acabou de chegar, pode ser relacionado como titular pela primeira vez, pode ser titular pela primeira vez. Tem o Jorginho também, que fez gol no Flamengo naquele jogo do Atlético Goianiense, aqueles 3-0 acachapantes, né, na segunda rodada. O Jorginho veio do Atlético Paranaense, veio pro Atlético Paranaense, pode jogar ali como um terceiro meia também, né, um primeiro atacante. Tem o Fabinho, que foi artilheiro na base do São Paulo, também um jogador jovem. Enfim, são esses os jogadores com os quais o Atlético Paranaense deve enfrentar o Flamengo. Lembrando aqui que o Atlético é um time que tomou muitos gols no Campeonato Brasileiro, tomou 10 e fez 9, tem um saldo de -1. É um time que faz gols, mas também leva muitos gols. Para esse jogo do Maracanã, escreva aí, viu? Vai ser uma zebra se o Atlético Paranaense entrando com essas reservas e empatar com o Flamengo. O Flamengo é franco favorito e no confronto da Copa do Brasil também. Lembrando que assim, em 2019, nas quartas de final, agora nas oitavas de final, né? O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Maracanã. E aí, gente, aquele time não existe mais. Aquele time acabou completamente. Nasce um novo time, um time mais jovem até, um time que tem a espinha dorsal que eu disse, que se mantém com o Santos, Thiago Heleno, Nicão e o Wellington, mas é um time bem diferente daquele, né? Muito diferente daquele, que ganhou também a Copa do Brasil. Era um bom time treinado pelo Thiago Nunes, que também saiu, foi pro Corinthians e também se deu mal pra caramba. Tá bom, pessoal? A gente traz informações neste canal a qualquer momento. Um grande abraço, tchau, tchau.